bancos e instituições financeiras em geral, eles têm um papel muito relevante na mudança do setor produtivo como um todo. Isso porque as instituições financeiras, apesar de elas não terem um impacto socioambiental direto tão significativo, de modo indireto, as instituições financeiras, elas investem, financiam, em alguma medida, todas as atividades econômicas da economia. O papel dos bancos na mobilização do capital para uma economia mais verde e mais inclusiva é essencial na atividade. Então, são os bancos hoje que, incorporando questões sociais e ambientais na avaliação das empresas, tem uma competência muito mais estabelecida para garantir que o capital dos investidores que está dentro do banco seja alocado de uma forma eficiente, mas não só financeiramente eficiente, tá? Mas além de tudo eficiente do ponto de vista da sociedade, cada vez mais promove resultado para uma economia que é também eficiente não só no capital, mas também do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Em relação a como uma instituição financeira pode tratar das questões socioambientais, são basicamente duas abordagens. Uma pelo lado de risco, de melhor identificar, avaliar e monitorar. Então, entender o cliente, entender o seu portfólio como um todo, identificar práticas de gestão desse risco melhores. E por outro lado, também pode desenvolver oportunidades de mercado, sejam diretamente com esses clientes já existentes, que a própria prática de já entender melhor os clientes já acaba por identificar oportunidades, e também proativamente desenvolver produtos e serviços verdes. Grande parte dos nossos clientes estrangeiros são instituições, são chamadas as DFIs, né, que são as instituições de desenvolvimento, né? E esses bancos, eles têm uma preocupação muito grande da destinação dos recursos. Basicamente, dois pilares: um pilar de compliance, de práticas de anticorrupção, de lavagem de dinheiro, e um pilar de riscos socioambientais. Os clientes de fora passaram a exigir que a gente fosse muito mais detalhista e muito mais específico nas avaliações e auditorias que a gente normalmente faz numa aquisição de private equity. Então, agora, para qualquer potencial investimento, qualquer empresa que a gente venha a investir, a gente faz uma auditoria específica socioambiental para ter uma visão, um panorama do que a gente está investindo e passar a avaliar esses riscos nas decisões de investimento, no processo de investimento. O que a gente chama de SARA, Sistema de Administração de Riscos Ambientais e Sociais, é todo o conjunto de políticas, práticas, processos, procedimentos e ferramentas que as instituições financeiras utilizam para identificar, avaliar, monitorar os riscos na sua carteira. É claro que instituições financeiras também têm práticas tácitas e os SARAs vêm exatamente para formalizar e botar no papel e na prática o que isso já poderia ser feito de alguma maneira anteriormente. Mas a gente vê que essa agenda vem avançando de desenvolvimento de SARAs, não só no país, mas em outros países também da região latino-americana, que isso vem muito de exigências de multilaterais e financiadores internacionais, que são uma fonte de funding para essas instituições financeiras e exigem que elas tenham um SARAs, e as próprias autoridades competentes desses países já têm se movido para criar suas próprias regulações. Então, a conscientização das pessoas e ter esses valores dentro da missão, dos valores, isso está enraizado, né? Representa um custo, vai ser implementar isso no primeiro momento, então precisa ter um valor para aquilo. Então, eu acho que o grande desafio é as pessoas conseguirem tangibilizar o valor, a criação do valor. Tá claro para todo mundo qual é o valor que isso gera, não só para a empresa, mas para a sociedade como um todo, para a comunidade, de uma forma em geral. Crédito para empresas de uma economia mais marrom, né, de mais emissão de carbono, em contrapartida, um crédito para empresas que estão mais atreladas a uma economia verde, eles não precisam ser necessariamente mais baratos ou mais caros. O que de fato acaba acontecendo é que hoje essas externalidades ou essas questões muitas vezes não estão precificadas, tá? E você tem às vezes alguns incentivos que não estão alinhados. Então, o que a gente nota é que, além das questões de precificação e prazo, quanto mais elas forem incorporadas, mais penalidades é provável que essas questões de mudança de clima e precificação de carbono sejam impactantes. Então, hoje os bancos já olham essa questão de como mudança climática afeta o capital do banco, tá?
E por outro lado, tudo que se observa que nasce mais novo já nasce numa lógica de economia mais verde. Então, isso significa que, no limite, essa é uma variável que está cada vez mais sendo incorporada para os negócios, e existe inclusive um relatório da Federação dos Bancos Brasileiros que mostra, desde a promoção da regulação no Brasil, que incorpora questões sociais e ambientais na atividade dos bancos, uma mudança, um aumento bastante grande em cada vez mais na quantidade de financiamentos que está acontecendo para essa economia mais verde e mais inclusiva.